Cultura organizacional é o conjunto de hábitos e crenças estabelecidos através de normas, valores, atitudes e expectativas compartilhadas por todos os membros da organização. Representa as normas informais e não escritas que orientam o comportamento dos membros de uma organização no dia a dia e que direcionam a sua ação para o alcance dos objetivos organizacionais. Então, o conceito de cultura organizacional é muito semelhante ao conceito de cultura antropológico, claro, com as devidas ressalvas, mas é o conceito de cultura aplicado numa organização particular, no limite de um grupo cultural, digamos assim, que está relacionado à empresa ou organização. Alguns aspectos que expressam a cultura organizacional de uma empresa são a maneira como ela faz seus negócios, a maneira como ela trata seus clientes e funcionários, o grau de autonomia ou liberdade que existe em suas unidades, o grau de lealdade expresso por seus funcionários em relação à empresa. Então, por exemplo, existe uma diferença muito grande da cultura da Apple para a cultura do Google, por exemplo. A Apple tem a característica, o DNA da sua principal liderança histórica, que é o Steve Jobs. Então, é uma empresa mais rígida. Já o Google é uma empresa mais dinâmica, que dá maior liberdade para os funcionários, que estão em níveis organizacionais mais baixos. A cultura precisa estar alinhada justamente com outros aspectos das decisões e ações da organização, como planejamento, organização em si, a direção, o controle, para que se possa conhecer melhor a organização. Então, não existe uma cultura melhor ou pior do que uma empresa. O que existe é uma cultura mais adequada para aquilo que está sendo planejado e para as pessoas que trabalham na empresa. De repente, você pode se sentir melhor numa empresa como o Google, mas precisa de uma empresa mais rígida para de fato produzir. Então, isso varia de empresa para empresa. Cultura é própria de cada organização. Então, existe uma cultura voltada para a segurança na DuPont, uma cultura de inovação da 3M e uma cultura de qualidade da Toyota. São características típicas dessas empresas. As pessoas em cada uma dessas organizações aprenderam uma maneira peculiar de lidar com a variedade de assuntos relacionados à vida e ao cotidiano de trabalho. Organizações bem-sucedidas estão adotando culturas não somente flexíveis, mas sobretudo sensitivas, para acomodar diferenças sociais e culturais entre seus funcionários. Então, a ideia de você integrar pessoas com diferentes vivências e diferentes culturas é uma forma de agregar valor ao seu quadro de funcionário. A dinâmica se torna maior. Então, quanto mais diversidade cultural você tiver, a tendência é ser melhor. Existem culturas organizacionais adaptativas e outras não adaptativas. Então, as adaptativas elas são maleáveis, flexíveis e voltadas para a inovação e a mudança. As não adaptativas são rígidas e voltadas para a manutenção do status quo e o conservatismo. Busca pelo equilíbrio entre flexibilidade e estabilidade. Apesar de muitas vezes a necessidade de mudança se faz importante, algum grau de estabilidade, claro, é um pré-requisito para o sucesso de longo prazo da organização. De um lado, a necessidade de mudança e adaptação para garantir a atualização e modernização, e de outro, a necessidade de estabilidade e permanência para garantir a identidade da organização. Lembra que nós falamos de identidade cultural? Então, a identidade da organização também existe. E a organização não pode, ou de uma hora para outra, pelo menos, perder sua identidade. Imagina se de uma hora para outra o Google se torna uma empresa rígida. Isso não pode, isso provavelmente não vai ser bom para a empresa. Mas também ela não pode ficar, se o mundo exigir, ou o ambiente externo exigir uma gestão mais rígida, ela não pode também se ater de fazer uma mudança ou mudanças incrementais, adaptativas na sua própria cultura organizacional. Embora não seja esse o caso, a tendência é que as empresas se tornem mais flexíveis. Então, uma empresa como a Apple, por exemplo, teria que se adaptar nesse novo cenário.